Bom dia, nono ano. Bom dia. Como passaram o final de semana, feriado? Passaram bem? Bom dia, Rebeca. Então, tá bom. Vamos aguardar mais um minutinho, o pessoal acabar de entrar na aula, tá? Pegue a apostila, unidade 5, tá? A página é 9. Notação FX. Vai compartilhar a tela. Bom dia a todos. Hoje, terça-feira, dia 3/11, mais uma aula online. Apostila é a unidade 5, página 9. Notação F de X. Todos pegaram a apostila? Sim. Vamos dar início, então. O perímetro P, tá? Então, toda vez que aparecer a letrinha P, é relacionada a perímetro, tá? E perímetro é a soma da figura. Então, eu tenho um quadrilátero, um triângulo, tá bom? Vai depender do tipo de exercício. Então, o perímetro P de um quadrado é uma função da medida x do lado desse quadrado. Veja abaixo como podemos expressar essa correspondência. Então, eu tenho x mais x mais x e mais x. Medida x do lado. Se a medida do lado for uma, tá? For o número 1, eu vou ter 1 mais 1 mais 1 mais 1. Total 4. Então, tá aqui nessa tabela. Então, se a medida for 1, eu tenho 4, a soma do perímetro do quadrado. Se o x for 3, então eu vou ter 3 mais 3 mais 3 mais 3, somando tudo, 12. Se a medida for 4, eu tenho 4 mais 4 mais 4 mais 4, somando tudo, 16. Se a medida for 10, eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 10, que dá 40. E se a medida for 15, 60. A lei dessa formação é P de perímetro igual 4 vezes x. Ou seja, eu podia somar ou eu podia fazer a multiplicação. Então, se eu fizer 4 vezes 1, dá o número de baixo, 4. 4 vezes 3, dá 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 15, 60, tá? Então, para cada tipo de exercício, desde a aula passada eu estou falando, para cada tipo de exercício eu tenho uma fórmula. Essa lei dessa função é a fórmula do exercício. Então, para o exercício 1, eu tenho a lei de função tal. Então, eu tenho a lei da função significa a fórmula. Então, para cada tipo de exercício, o exercício 1 eu tenho uma fórmula, o exercício 2 eu tenho uma outra fórmula, exercício 3 eu tenho uma outro tipo de fórmula, tá? Quem determina a fórmula é observar o que está dando na tabela, geralmente é isso. E aí eu vejo que fórmula que é.
tá bom? Então, o exercício, além da fórmula não ser igual para todos os tipos de exercícios, né? Ela é diferente, eu que tenho que observar qual é a fórmula, tá? O exercício, a conta em si não vai me dar a fórmula prontinha. Ah, a fórmula é isso, 4 vezes x. Não, ela vai dar como tabela e vocês, na verdade, vocês vão observar o que está acontecendo. Que tipo de fórmula é essa? Nesse tipo de exercício é 4 vezes x. Então, no lugar do x é o número 1. No lugar do x é o número 2. No lugar do x é o número 4. No lugar do x é o número 10. No lugar do x é o 15. Ou seja, a fórmula tem que ter uma incógnita. Geralmente ela é x, tá? Mas pode ser y ou outra letrinha. Tá bom? Então, a lei de formação, ou seja, a fórmula dessa tabela é 4 vezes x. Podemos também representar a lei de formação dessa função como f de x. Então, toda vez que pedir lei de função, vocês colocam f, entre parênteses, o x e a fórmula. Lemos f de x igual a 4x. Então, toda vez que pedir a lei de formação, eu tenho que colocar o f de x na frente e o igual. Aí sim a fórmula. Só um minuto, eu vou aceitar quem está pedindo aqui. Então, vamos voltando, tá? Desse modo, x representa a medida do lado do quadrado e f de x o perímetro correspondente. Observação: nesse tipo de notação, a função é a variável independente. Podem ser representada por quaisquer letra. Veja alguns exemplos. Então, esse f de x, pessoal, muda. Às vezes pode ser gx, fx, hx ou ha, tá bom? Então, é igual ao x. Pode ser que seja uma outra letra. Não precisa apenas ser o f de x. Só um minuto. Desculpa, tá, pessoal? Fui ver o Nicolas. Página 10. Valor de uma função. Na situação anterior, o perímetro de um quadrado de lado de medida x foi representada por f de x igual a 4x. Entre o número e a letra, eu tenho vezes imaginário, tá bom? Nesse caso, se quisermos calcular o perímetro do quadrado de 12 centímetros,
de lado, deveremos substituir x por 12. Então, no lugar de x, onde tem x, eu coloco 12. Então, em vez de eu colocar f de x, eu coloco f de 12. 4 igual a 4 vezes 12. F de 12 igual 4 vezes 12 é 48. Isso significa que, quando x é igual a 12, o valor da função é 48. Portanto, só um minuto, pessoal. Desculpa. Vai lá pegar sua chupeta, vai. Isso significa que quando x é igual a 12, o valor da função é 48. Portanto, o perímetro do quadrado de 12, o lado é 48 centímetros. Observação. Há várias situações do dia a dia em que podemos aplicar o estudo das funções. Então, pessoal, até agora a gente está aprendendo o que é função. E para ser uma função, eu tenho uma fórmula. E a fórmula é diferente, tá bom? Não é igual para todas, tá? Muda muito. E para ter essa fórmula, eu tenho que ter uma incógnita, ou seja, um x, um valor desconhecido. E ampliar esse estudo para o conjunto dos números reais. Vamos recorrer a uma situação fictícia. Imagine um robô programado para realizar sempre a mesma operação. Quando o número real é inserido como entrada, ele devolve como saída. O resultado correspondente, nesse caso, o número inicial mais 3. Observe o resultado de algumas operações feitas pelo robô na tabela a seguir. Então, eu tenho resultado fornecido pelo robô de acordo com números inseridos na entrada. Números inseridos no robô. Então, negativo, menos 3. Menos 2, menos 1,5, 0, 1 sobre 2 e 1. Resultado correspondente a f de x, 0. O menos 2, 1. Menos 1,5, 1,5 positivo. 0, 3. Menos meio, 7,5. E o 1, 4. Com base nos valores, então o exercício ele vai me dar uma tabela tipo essa, tá? E eu vou ter que observar qual é a fórmula que está sendo inserida com os números de cima, que vai me dar o resultado dos números de baixo, tá? Eu ainda não sei, eu sei que tem algo relacionado com 3, ó. Menos 3 mais 3 dá 0. E aqui, ó, 0 e 3, então vamos dar uma lidinha a mais? Eu sei que algo vai acontecer com o número 3, mas vamos continuar. Com base nos valores apresentados na tabela, verificamos que foram adicionados 3 unidades a cada valor de x. Por que a Pro falou 3? Porque quando é 0, tem um 3, tá? Então, eu sei que foi adicionado um número 3, mas eu não sei se tem mais alguma incógnita, algo relacionado. Então, geralmente, uma dica que eu dou para vocês, observe se na tabela tem um número 0, tá? E observe o número debaixo da tabela. A tabela vai ser completinha, tá bom? Só se ele der a lei de formação, ou seja, a função, aí vocês vão descobrir o número de baixo. Mas, geralmente, a tabela vem completa, tá bom? Vocês que vão descobrir qual é a fórmula. Então, continuando. A cada valor de x, para obter o valor correspondente a ele, ou seja, o f de como temos que esse será o resultado são colocar raiz de 2.
aqui, o que aconteceu? Aonde tem os números aqui, é um exemplo a mais. Tá? Tenho, eu vou somar esse número com vírgula de 4, que a raiz de 4 eu tenho, ela é exata, que é 2 vezes 2, 4, 2. Então, 2 de 2 não é, esse é um número com vírgula, mas exercício os números de x, lei dessa função, ou seja, forma essa função, pessoal. Eu encontrar essa segunda linha aqui, ó. Então, vamos pensar um pouco. Eu tenho o primeiro número aí, menos 2. Pessoal, nem sempre quando tiver o zero vai dar certo, tá? Porque olha aqui, ó, 0 e 0, tá? Então, nem sempre vai dar zero. Nem sempre, perdão, o zero vai ajudar a gente a solucionar a fórmula, tá? Nesse caso aqui deu zero. Se desse um número, um exemplo, 2, aí sim, ia ser 2 vezes x, alguma coisa relacionada a isso. Então, aqui no zero não vai poder me ajudar. Então, eu vou olhar no primeiro número. 2 vezes quanto deu 4? 2 vezes 2 dá 4. Então, pode ser que o x seja... O x não, o valor seja o quê? O 2. Mas vamos verificar com os demais? Acho que saiu da... Ah, não, saiu não. Vamos verificar se 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 0 dá 0. Opa, tá dando certo 2, hein? 2 vezes 1 dá 2. Então, o valor, a lei de função é 2 vezes x, tá? A lei da função, ou seja, a fórmula. Tá aqui, ó. A Pro já até tinha feito, ó. Então, a resposta da 1A é 2 vezes x, tá? Agora, na B, aonde tem x, eu vou substituir por 5 sobre 2, tá? Então, olha lá. B, calcule o valor de f de x para x igual a menos 5 sobre 2, 5 meios. Tá? Então, aonde na fórmula que eu encontrei na A, então eu sempre vou ter que descobrir qual é a fórmula, tá? Na fórmula da A, eu vou responder. Então, tá aqui, ó. A professora deu início para vocês, tá? Tá aqui, ó. Então, no lugar de x, a Pro colocou menos 5 sobre 2. Agora, vocês vão calcular número de cima com número de cima, então vai ficar 2 vezes 5. O resultado que der, dividido por 2. Por quê? Esse 2 não tem nada embaixo dele, então tem um imaginário. Então, eu vou fazer 2 vezes 5 e eu vou fazer 1 vezes 2. Tá? Então, façam aí a multiplicação. 2 vezes 5
O resultado que der, eu vou dividir por 2. Essa é a resposta da B. Nossa, professora, como é complicado para achar fórmula. Não entendi. Eu falei assim que é muito complicado, eu acho, tipo, achar a fórmula. Sim, achar a fórmula é muito complicado mesmo, até concordo com você. Mas aí a gente tem que tentar pelo erro mesmo, tá? A gente tem que tentar várias vezes. Se não desse por 2, a gente ia tentar por 3, ia tentar por 4, ia tentar por 5, ia tentar fazer a multiplicação mais 1, multiplicação mais 2, entendeu? É bem complicado mesmo achar a fórmula. Mas depois que a gente encontra a fórmula, para substituir o valor fica bem mais fácil, que no caso da B aqui. A gente já encontrou a fórmula lá em cima. Agora, para substituir, é só substituir na fórmula o valor que está pedindo. No caso aqui, 5 sobre 2, menos 5 sobre 2. A mesma coisa vocês vão fazer aqui na 2, tá? Ó, observe os números da tabela a seguir. Tá? Então, observe. Determine a fórmula. A lei de formação é a fórmula, tá bom? Determine a fórmula. Que fórmula que está essa? Então, eu tenho que descobrir. X mais 2, entendeu? Dá esse valor de baixo. Aqui, se eu fizer 0 mais 2, vai dar 0. 0 mais, então, não é x mais 2, porque já não dá os valores dos demais, tá bom? Então, descubra a lei de formação da número 2. Depois que descobrir a fórmula, aí vocês vão substituir no menos 3,5 na fórmula, tá? Então, eu vou deixar vocês fazerem agora, terminar a B, né? E fazer a A e a B da número 2. 3 minutinhos, eu já chamo vocês. Agora é 11h24. 6 minutinhos. 11h30 eu chamo vocês, tá bom? Tentem fazer a 1 e a 2. Dúvidas, me chamem, tá? Eu tô aqui.
Bom, então no exercício 1, a lei da função, tá? A fórmula é 2 vezes x. Já na B, tá pedindo para substituir onde tem x, eu colocar menos 5 sobre 2. Então, lembrando que debaixo do 2 tem um imaginário. Então, vai ficar 2 vezes 5 e 1 vezes 2. 2 vezes 5 dá 10, tá aqui. 1 vezes 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 1 da B dá número 5. Dúvidas, pergunta? Igual eu falei para vocês, o que é difícil é encontrar a fórmula. Encontrou a fórmula, depois cai numa equação, né? No caso, aqui não caiu na equação, eu só substituí o x por menos 5 sobre 2. Esse valor aqui deu lá no enunciado da B. Substitua na fórmula o número x por menos 5 sobre 2. Então, a Pro substituiu, tá aqui. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Então, a resposta da B é 5. Aí, a Pro deixou vocês fazerem o 2, tá? Observar a tabela e ver qual é a fórmula. Alguém encontrou a fórmula do exercício 2A? É Qual? 3x. 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 Muito bem. Porque se eu fizer 3 vezes 1, vai dar 3. 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 1 vai dar 3. E 3 vezes 2, 6. Então, a fórmula é 3 vezes x. Então, aqui, como é 3 vezes menos 1, a resposta será menos 3, tá bom? Porque o sinal negativo a gente faz a regra de sinais, mais com menos, menos. Então, a resposta da 2A é 3 vezes x. Agora que vocês descobriram a fórmula da A, vocês vão colocar agora no lugar do x, menos 3 sobre 2. Então, vai ficar 3, entre parênteses, menos 3 sobre 2. E aí, eu vou fazer 3 vezes 3, 9. 1, não tem nada debaixo do 3, é o 1 imaginário. 1 vezes 2, 2. Vai ficar 9 dividido por 2. Quem quiser deixar na fração, pode deixar 9 sobre 2. E quem quiser fazer a divisão, 9 dividido por 2, dá 4,5. Dúvidas na 1 e na 2? Não. Agora, tentem fazer a 3. Observe a tabela e ver qual é a fórmula que está sendo utilizada, com os números de cima, para obter a resposta aqui no f de x. Então, que número foi multiplicado, foi adicionado, que número, o que aconteceu aqui, qual é a fórmula dessa tabela? É a resposta da A. Depois que vocês encontrarem a fórmula, no lugar de x, vocês vão substituir por 10. Então, vamos supor que a fórmula é 7 vezes x. Então, 7 vezes 10, 70. A resposta. Depois, na C, utilizando a mesma fórmula da a mesma, lá no inicial. Então, é 7 vezes x, o 7 só é um exemplo, tá? Substitui o x por 13. Então, 7 vezes 13. Então, façam agora o exercício 3. Descubra qual é a fórmula, depois substitua o x por 10 na B e na C o x por 13. 2 minutinhos, tá?
Dúvidas? Estão conseguindo? Prof, eu acho que eu consegui, sim. Eu acho. Qual foi a fórmula que você encontrou? Pode falar. Eu não sei se é 2x mais 1 ou se é o 3x mais 1. Então, vamos pegar o primeiro número e fazer 2x mais 1. Então, o primeiro número é o menos 1. Então, 2 vezes 1, 2. Como é negativo, menos 2. Menos 2 mais 1 não vai dar menos 2. Agora, vamos tentar pegar o zero para ver se dá a resposta. Eu já sei que não deu, mas só o zero só para confirmar, né? Menos 2. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Meio que deu. Então, eu estou um certo e um errado. Então, eu vou pegar o 1 para verificar novamente. 2 vezes x, então 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1, 3. Ou seja, esse 2x mais 1 não é a lei de formação, não é a fórmula. Porque deu o primeiro e deu o terceiro errado. Só deu o segundo aqui. Então, não é. Vamos descartar o 2x mais 1. Agora, vamos tentar o 3 vezes x mais 1. Tá? Então, 3 vezes menos 1. Estou tentando com o primeiro número. Mais o 1 tem que dar o menos 2. Vamos fazer a conta. 3 vezes 1, 3. Mais com menos, menos 3. Menos 3 mais 1, menos com mais, menos. 3 tira 1, 2. Negativo. Fica o sinal do número maior, que é o menos 3. Que é o 3, e é negativo. Então, menos 2. Opa, deu a resposta certa. Agora, eu vou tentar mais uma para ver se é certeza. O 0. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 1 dá 1. Então, deu certo também. Vou tentar a terceira vez para confirmar se é 3x mais 1. Então, 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Opa, então é essa. Essa daqui está correta. Então, a lei dessa função é 3x mais 1. Agora, no lugar do x, eu vou colocar 10. Então, vai ser 3 vezes 10 mais 1. Depois, na C, 3 vezes 13 mais 1. Dúvidas, me chamem. Pode falar, Pamela. A Pro tá lendo aqui no chat. Ô, professora, eu não entendi porque o resultado foi 3 vezes x mais 1 e não 4x. 4x? É. 4x dá 4 vezes 1, que vai dar 4. Então, aqui embaixo não dá 4, é menos 2. Por isso que não é o 4x. 4 vezes 0 é 0, não é 1. Embaixo é a resposta, tá? 4 vezes 1, 4. Ok, só deu a resposta certa essa. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 3 não dá 2. Por isso não é 4x. Teria que dar menos 4, e não deu, deu menos 2. Então, por isso, não é 4 vezes x. Porque as respostas aqui embaixo não batem, tem que bater. A única que bate é o 3 vezes x mais 1. 3 vezes 1
mais é menos. Então, e o 3 é negativo, então, menos 2. Agora ou não? O Entendi. que é que a prof faz no Word? Tá. Então, por exemplo, se um lado dá certo e o outro não, eu tenho que achar a razão do outro lado. É, né? A resposta que está embaixo. Se é certo que o G é bom, então não é essa a resposta. Pronto, professora, eu já fiz a B e a C. Tá bom. Próximo exercício. A Pro não vai. A Pro vai complicado que eu tô corrigindo bem logo em seguida, tá bom? E eu vou deixar para uma outra aula online corrigir. Recado de considere a função f de x igual x mais 2 igual a sobre x. O que é x? É um número real não nulo, ou seja, não pode ser o menos 2. Não, Nicolas, não mexe não. Agora determine. No lugar de x, coloquem o menos 1. Agora já deu a fórmula, tá? Não precisa descobrir. Já deu a fórmula. Tá? Então, só vai precisar de descobrir a fórmula quando der em tabela, igual aqui no exercício 6, tá? No exercício 4, não deu tabela, ou seja, já deu a fórmula direto. Então, aonde tem x, eu vou colocar menos 1 para responder a A. Depois, na B, eu vou utilizar a mesma fórmula, só que eu vou colocar onde tem x, eu vou colocar 4, tá bom? E na C, aonde tem x, eu vou colocar 6. Tá? Então, passam dúvidas, me chamem. 3 minutinhos para responder a número 4. Professora, é nos 2x que tá ali? Isso, nos 2x, tanto no de cima quanto no de baixo. Eu tenho que colocar o menos 1. Então, vai ficar assim, ó. F, entre parênteses, menos 1, igual. Aí não é x, no lugar de x eu coloco entre parênteses, menos 1, porque o número é negativo, eu coloco entre parênteses. Depois eu copio mais 2. Embaixo, coloca entre parênteses o menos 1, tá? Por quê? Porque é número negativo. Agora eu vou fazer a regra de sinais. Menos com mais, menos. 2 tira 1, tanto. Dividido por menos 1, pelo número de baixo. Tá bom? O 4 eu não preciso pôr entre parênteses, porque é positivo. Eu só preciso colocar entre parênteses quando for negativo, tá? Professora, essa fraçãozinha aqui de baixo é dividido, não é? Isso, divide o de cima pelo de baixo. Tem alguém que não está conseguindo?
Professora, pode deixar. É porque, tipo assim, o resultado das contas de divisão tá dando número com vírgula. Pode deixar Pode, na fração? pode deixar na fração também, tá? E se quiser deixar com vírgula também, pode acontecer de ter número com vírgula sim, tá? Bom. Quem já for terminando o exercício 4, no exercício 5 também já deu as duas fórmulas. Eu tenho a fórmula de G, lembra que eu falei? Nem sempre vai ser F, pode ser G, qualquer outra letrinha. Então, eu tenho duas fórmulas, a fórmula de G e a fórmula de H, no número 5, tá? No item A, tá falando assim, ó, determine o valor de G e de H, então eu vou ter que ter duas contas. A primeira, eu vou utilizar a primeira fórmula de G. A fórmula de G é 3x menos 2. Então, no lugar de x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3. 3 menos 3 tira 2, então faça a regra de sinal. Menos com menos, mais, tá? Não esqueça de fazer a regra de sinais. Então, eu vou fazer 3 mais 2. Então, 3 mais 2 é 5, tá? Novamente fica o número maior, do sinal do número maior, que é menos. Então, vai ficar menos 5. Então, eu fiz a primeira conta da A. Agora, eu vou fazer a segunda conta da A, só que agora eu vou utilizar a fórmula do HX. A fórmula do HX é 6 menos x. Então, eu vou utilizar o menos 1, tá? No lugar de x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ser 6 menos, que é da fórmula, entre parênteses, porque o número é negativo, menos 1. Então, eu vou fazer a regra de sinais. 6 menos com menos 1. Menos com menos vai dar mais. Então, 6 mais 1, 7. Tá? Então, eu tenho para A, eu tenho duas contas, eu tenho duas fórmulas e duas contas, né? Na verdade, com o mesmo, o x igual a menos 1, tá? Agora, vocês vão fazer para qual valor de x temos gx igual a hx. Então, eu vou pensar, eu vou analisar que valor de x eu tenho uma igual a outra, tá? Então, vamos supor aqui, se eu colocar o 2 no lugar de x, 3 vezes 2, 6. 6 tira 2, dá 4. Se eu fizer 6 tira 2, dá 4. Então, é um número 2, tá? Então, eu tenho que pensar que número uma vai dar igual à outra. Eu usando na fórmula, uma vai ser igual à outra, tá? Então, quem já terminou o exercício 4, faça o exercício 5. Dúvidas, estou aqui, pode perguntar. Estão conseguindo? Dúvidas? Alguma pergunta? Consegui, professora. Tá bom.
Dúvidas? Estão conseguindo fazer? Quando tem a fórmula, igual no exercício 4 e 5, fica mais fácil, né? É só substituir os valores de x na fórmula. Assim, observe a relação entre a quantidade de lápis e o preço total correspondente. Então, um lápis, 1,25. 2 lápis, 2,25. 3 lápis, 3 vezes R$1,25, que vai dar R$3,75. 4 lápis, 4 vezes R$1,25, que vai dar 5. Ou seja, perguntando qual é a lei de formação? R$1,25 é o preço, aí vai depender da quantidade de lápis. Então, 1,25 vezes X, porque o que está mudando agora é a quantidade. Se pegar 1, é um preço. Se eu pegar 2, vai ser 2 vezes aquele preço do primeiro, tá? Então, ó, verifique se o preço é função da quantidade de lápis. Então, tá correto? Um lápis é 1,25, 2 lápis é 2 vezes 1,25, que dá 2,50. 3 lápis, 3 vezes 1,25, dá 3,75. 4 lápis é 4 vezes 1,25, que dá 5. Aí vocês vão colocar, sim, está correto? Não, não está correto. Tá bom? B, qual é a lei dessa função? 1,25 vezes X. Vai depender da quantidade. O preço ele é fixo. Agora, olha só, C, qual é o preço de 16 lápis? Então, se eu sei que 1 é 1,25, é só fazer 1,25 vezes 16. Dúvidas no exercício 6? Exercício 7. Observe o polígono representado a seguir. Então, eu tenho 2 ao lado, x mais. Escreva a lei de formação da função P, que representa o perímetro desse retângulo. Então, esse tipo de exercício vai ser igual, volta lá às páginas anteriores, vai ser igual ao do enunciado lá. Só que aqui é o quadrado, né? Ó, o perímetro da função P de um quadrado, tá? Então, era x, x, x e x. É um retângulo e tem esses valores. Então, segue. Tá aqui. Então, segue o modelo de lá para responder esses daqui, ó. 2x, x mais 1, 2x e x mais 1. Tá? O perímetro é a soma. Depois, na B, calcule o perímetro do retângulo para x igual a 3. Então, vocês vão encontrar uma fórmula e no lugar de x vai colocar o 3. Qual é a área do retângulo cujo perímetro é 44? Então, no lugar do P, vocês vão colocar 44, tá? Lembrando que volta lá no enunciado, lá no início da página que a Pro explicou. Aqui, ó. A página é 9, tá bom? Então, olha aqui, ó. Eu vou descobrir qual é o que é a fórmula. P igual a 4 vezes x no quadrado. Tá? Aí depois lá na C tá falando assim, no lugar do P, coloca o valor 44. Então, 44 igual a 4x. X sozinho, o 4 tá multiplicando, se fosse 4, né, lá, só tô dando um exemplo aqui. 44 dividido por 4. Tá? O número que tá multiplicando x, ele passa dividindo. Nesse exemplo aqui que a Pro tá usando, é o 4, mas pode ser outro número, tá, pessoal?
Então, volta aqui na página 9 para responder o último exercício, que é o exercício 7, tá? A e B lá atrás. Por enquanto, somente até a página 13. Dúvida, vocês podem estar me chamando no WhatsApp, tá bom? Oi. Como assim? Ó, aqui é no lugar do P, vai colocar 3. É isso. Primeiro eu vou descobrir qual é a fórmula. Um exemplo, a fórmula é P, eu vou fazer aqui, ó, 2x mais x mais 1. Aqui não tem nada, mas eu sei que é o mesmo valor do de baixo. Então, mais 2x mais x mais 1. Esse lado aqui é o oposto desse outro. Aí eu vou juntar todos os números com x e número sozinho para o outro lado da igualdade. Vou encontrar um valor de x. Então, vamos supor, x igual a 3. Um exemplo, tá? Então, eu juntei todos os números com x e todo número e vou encontrar o valor de x. Então, P vai ser igual a esse valor. Então, P igual a 6, um exemplo. Então, eu encontrei o valor da A lei de formação. Na B, eu vou colocar aonde tem x, então, x igual a 6. Então, um exemplo, 3 igual a 6. Só que vai ser um número multiplicado com x, tá? Então, pode ser um 1 vezes x. Então, se for 1 vezes x, vai ser 1 vezes 3, tá? E na C, eu vou colocar o P. P igual. Vamos supor que deu 6x, tá? Então, P, 44, igual. No lugar do P, eu coloco 44. Igual a 6x. X sozinho, 44 dividido por 6. Tá? O 6 só é um exemplo, pode ser outro número, tá? Ah, tá, entendi. Entendeu? O B e o C vai depender da A. Primeiro eu tenho que fazer a A, saber qual é a fórmula. E para saber a fórmula, eu tenho que somar o perímetro. X mais 1, mais 2x, mais 2x, mais x mais 1. O que é x para um lado, o que é número para o outro. Vai ser uma equação de primeiro grau. Tá bom? Tá bom, professora, entendi agora. Alguém quer perguntar? Não? Pessoal, tenham todos uma ótima terça-feira, tá? Dúvidas, estou à disposição no WhatsApp. Tchau, tchau. Tá bom, prof. Tchau, tchau. Tchau.